se o mercado ele parasse hoje, nesse exato segundo, você teria alguma coisa além da esperança? Porque a maioria não tem. A maioria só tem fé e que amanhã tudo vai dar certo. E a fé no mercado costuma ser um nome bonitinho para desesperado. Todo mundo no trade acha que o problema ele está na entrada, no padrão de entrada operacional, aquele gatilho da sua estratégia, né? No candle errado, no indicador que não funcionou na hora certa, no setup que ainda você não descobriu. Inclusive eu particularmente tinha essa ideia lá há muito tempo atrás, quase 20 anos, quando eu comecei a estudar o mercado financeiro, de que o meu objetivo seria encontrar esse setup e quando eu encontrasse ali eu estaria aposentado, independente do quanto de grana eu tinha, que era pouco inclusive, mas o meu objetivo era encontrar o setup. Ledo engano, né? Ninguém entra preparado para encarar a verdade mais desconfortável desse jogo, porque sim, é um jogo. Todo jogo tem inclusive o bom e o mau jogador, né? O mercado ele não foi feito para você ganhar, ele foi feito para funcionar. E funcionar não significa ser justo, previsível ou lógico aos seus olhos. Existe uma estatística que circula aí há anos dizendo que mais de 90% dos traders perdem dinheiro. Pode ser 90, 91, 99,9%, o número exato ele não importa. O que interessa é o padrão, e o padrão é sempre o mesmo. Gente operando sem entender probabilidade, gente sem aceitar a incerteza e sem estrutura emocional para lidar com o tempo, que é o nosso maior fator garantidor, né? O trader iniciante ele entra querendo confirmações. Ele quer que o mercado diga, olha, você está certo, tá? Tudo bem, você está certo. Ele quer sentir um alívio, aquela descarga de adrenalina positiva, né? O trader ele quer na verdade, o trader que sobrevive, ele entra aceitando o desconforto. Isso é muito raro. Ele aceita que pode errar hoje, amanhã e depois de amanhã, e mesmo assim continuar no jogo. Essa diferença separa quem brinca de trade e quem permanece. Agora pensa comigo no seguinte, se fosse realmente sobre inteligência, por que tanta gente inteligente quebra? Ou por que não tem... As IAs estão operando por nós, por exemplo? Se fosse sobre indicador, por que tem tanta estratégia que para de funcionar? Na hora que você executa, o backtest era lindo. Na prática dá tudo errado. Se fosse sobre curso, por que o mercado está cheio de alunos frustrados? Talvez o problema nunca tenha sido a falta de informação. Talvez tenha sido excesso de ilusão. Eu costumo dizer que é a falta do alinhamento da expectativa com a realidade. O pequeno trader, ele opera como um espectador. Ele reage ao que já aconteceu. Ele entra quando o movimento já está avançado, quando o risco está caro e quando o operacional já nem vale mais a pena. Ele opera buscando emoção ou alívio, não está nem pensando na execução, nem pensa direito no que está fazendo. E toda vez que você opera buscando se aliviar de alguma coisa, o mercado ele vai te cobrar uns juros. E esses juros ele é alto, ele não é barato. Quem não entende isso começa a negociar com o próprio psicológico. Perde e tenta recuperar, ganha, aumenta a mão, muda a regra no meio do caminho. E olha só, por experiência própria, eu já acompanhei e fui mentor de centenas de pessoas ao longo da minha vida. E o maior problema entre eles era mudar a regra do que tinha sido planejado no meio do caminho. Ele só esquecia de me dizer isso. Mas ele mudava, aí ele mudava na cabeça dele, mudava na prática e depois só me mostrava o resultado negativo. Aí prometia que vai respeitar o plano, mas só até o próximo candle contra. O nome disso não é azar, isso é ausência de processo. E geralmente, nós seres humanos procuramos um vilão para isso tudo, né? E tem de ser o azar. Os poucos que atravessaram esse deserto, eles entendem
que quase ninguém quer ouvir. O mercado ele não recompensa esforço, nem intenção. Muito menos estudo isolado. Ele recompensa repetição, disciplina. Ele dá uma vantagem imperfeita no longo tempo, sem glamour, sem heroísmo, sem pressa, de uma forma muito diferente daquele pensamento utópico que você tinha lá no início, que o mercado financeiro ele era glamuroso e você ia viver uma vida operando com o pé na areia e o notebook no colo, né? Tomando ali uma bela água de coco. Esses traders, eles não estão procurando o trade da vida, eles estão construindo sobrevivência. Eles sabem que ficar fora também é posição. Não operar é operar também. Sabe que o melhor trader, muitas vezes, é aquele trader que nem fez nada hoje, inclusive. Que nem abriu o gráfico. Sabe que proteger o capital é a coisa mais importante do que provar qualquer coisa para qualquer pessoa. Quantas vezes você sentou na frente do computador e você falou: hoje eu saio positivo, e você perdeu dinheiro, né? Faz um teste. Senta na frente do computador e diz assim, hoje eu não vou perder dinheiro. Eu vou fazer tudo que eu posso, todo possível, para não perder dinheiro. E você depois me diz o resultado desse teste. E aqui vem uma parte que provavelmente vai te incomodar. Se você está no mercado há meses ou anos e ainda não vive na verdade, ainda vive dessa expectativa, algo está muito errado. Se cada semana começa com a esperança e termina com uma frustração, tem alguma coisa errada. Se você precisa de motivação para operar, tem alguma coisa profundamente errada. E olha que isso aí também é uma das perguntas que eu recebo constantemente. Mano, o que te motivou a não parar? Eu te digo o que me motivou a não parar. Eu olhar para dentro de casa e ver que a minha mãe, ela não vestia as roupas que ela queria, ela não comia aquilo que ela queria comer. Ver que meu pai não dirigia um carro que ele merecia, que a gente não morava numa casa própria. Então, quando te falta motivação, abre o teu olho e faz a tua cabeça girar 360 graus, que eu garanto para você que você vai ser motivado imediatamente. O trade, ele não é sobre coragem. Inclusive, eu estava comentando isso ontem com um amigo que a gente estava discutindo e ele falou assim, porque eu não tenho mais medo de operar. E eu comentei com ele que essa frase me soava um tanto perigoso, inclusive. Não é sobre você acreditar, é sobre você aceitar. Não é sobre você vencer o mercado, é sobre não ser eliminado por ele. O mercado ele não liga para a sua história. Se você comeu terra na infância ou nasceu em berço de ouro. Para o seu sonho ou para o que você precisar pagar de boleto no final do mês. Ele não sabe que você existe. E enquanto você não internalizar isso, vai continuar tentando negociar com algo que não existe negociação. A pergunta que fica é muito simples, mas ao mesmo tempo vai ser desconfortável. Você quer estar ou você quer permanecer? Porque os dois raramente andam juntos. Ou você vai mudar a forma como você enxerga o jogo a partir de agora, ou você vai continuar fazendo parte da estatística que todo mundo conhece, mas ninguém acha que está dentro. O mercado ele não vai te avisar quando for tarde. Ele vai só seguir e vida que segue. A urgência não é para operar mais. A urgência é para você parar, repensar e reconstruir o processo antes que o mercado faça isso por você. Se no fundo você estiver pensando assim, cara, faz sentido isso que o Ronald falou, me chama no WhatsApp, é o meu primeiro link na descrição desse vídeo. Geralmente eu troco uma ideia com o pessoal que me chama sempre no WhatsApp, tá? Vai ser um prazer conhecer um pouco da sua história e tentar te ajudar de alguma forma. Valeu por ter ouvido esse audiocast e até o próximo, se Deus quiser. Fui!